Fala pessoal, no podcast de hoje quero conversar com vocês sobre o fenômeno da transexualidade sob um ponto de vista histórico. Embora a gente já tenha relativamente normalizado esta realidade entre nós, vocês já pararam para se perguntarem onde estavam os transexuais numa época em que não havia hormônios, silicones ou cirurgias de redesignação sexual? Afinal, a existência de pessoas trans é algo moderno, incentivado por um modismo da mídia e das esquerdas? Ou ela sempre existiu? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiser ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no LivePix e coloque o final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui, é porque você certamente está interessado neste assunto. Afinal, existiu transexuais no passado? No entanto, para respondermos a essa pergunta, antes, precisamos fazer uma outra pergunta muito básica. O que é um transexual? As pessoas acham que o universo trans é tudo a mesma coisa, mas não é bem assim. Há nele uma nítida diferença entre o que comumente chamamos de travestis e os indivíduos que têm aquilo que especificamente chamamos de disforia de gênero. O travesti é aquela pessoa que se identifica com o sexo oposto, mas está bem com seu órgão genital. Muitos são homens extremamente afeminados ou mulheres bastante masculinizadas, mas que não necessariamente sentem incômodo com seu corpo. Pelo contrário, a masculinidade ou a feminilidade exacerbada deles é uma característica que lhes é inerente tanto quanto seu órgão genital. No entanto, a disforia de gênero é um fenômeno muito particular, onde a pessoa sente que aquele corpo não lhe pertence. O simples olhar para sua genitália no espelho traz profundo sofrimento psíquico a esses indivíduos. E, em muitos casos, este fenômeno acontece desde a infância. Trata-se de uma ocorrência bastante rara nos grupos humanos, mas que tem certa presença. Mas se hoje em dia a ciência pode ajudar esses indivíduos a fazerem as correções necessárias ao seu corpo, onde eles estavam quando não havia todas as descobertas científicas que temos atualmente? Então, é para responder a essa pergunta que fiz este programa. Inicialmente, podemos dizer que, especificamente, o fenômeno que chamamos de travesti está longe de ser recente. Há registros históricos dessas pessoas em sociedades indígenas americanas, na África, na Ásia e na Oceania. Isso é abundante e já até fiz um podcast sobre isso que vocês podem conferir no card e na descrição. Na Índia, pessoas trans eram chamadas de rishas, entre os astecas de berdachis, entre os índios navarro de marro. Eu poderia dar uma aula sobre isso, mas não é este meu objetivo aqui. Meu ponto é reforçar que o universo trans sempre existiu em todas as sociedades. Em função disso, talvez possamos concluir que os transexuais com disforia de gênero certamente se encaixavam neste grupo. Porém, na medida em que não havia cirurgia de redesignação sexual, essas pessoas viviam como se fossem do sexo oposto e conviviam com esse incômodo para o resto de suas vidas. Mas há um porém nessa história toda. Ainda que hoje em dia isso esteja esquecido, durante muito tempo, houve um outro fenômeno em muitas sociedades humanas, o da castração dos órgãos genitais, ou até mesmo das mamas no caso das mulheres. E é aí que a coisa começa a ficar mais interessante com relação aos transexuais. Todos conhecem, por exemplo, os eunucos que habitaram as cortes de grandes civilizações. Eles eram tidos da mais alta estima como guardas palacianos para proteger os haréns dos reis e imperadores. Na China, os pênis dos eunucos eram usados até em práticas mágicas. No entanto, há outros exemplos históricos. Ainda que menos conhecidos, na Itália havia o fenômeno dos cantores castrati. Estes eram meninos que tinham uma belíssima voz e, para não perder com a puberdade, eles eram castrados. Quando adultos, viravam cantores muito valorizados pelo tom de sua voz. E com relação às mulheres, é até bem conhecido o exemplo das guerreiras amazonas. De acordo com relatos gregos, elas seriam mulheres que lutavam lado a lado dos homens, e que chegavam a cortar os seus seios para facilitar o manejo do arco.
Essa história é controversa e os historiadores não a chancelam. Porém, um exercício de imaginação histórica, é provável que este relato grego não tenha sido uma prática cultural de todo um povo, mas sim ecos de alguns indivíduos que encontraram algumas dessas mulheres guerreiras que mutilavam os seus seios e registraram isso. E aí vocês podem me dizer: mas Felipe, não há evidências de que esses relatos históricos que você trouxe se refiram especificamente aos transexuais. Afinal, muitas dessas pessoas eram mutiladas contra sua vontade. Então, sim, essa afirmação está correta. No entanto, meu ponto aqui é outro. No exercício de imaginação histórica, o que eu estou propondo que pensemos é que, na medida em que a ciência não tinha todos os conhecimentos necessários para adequar o corpo das transexuais à sua natureza, talvez muitos dos indivíduos do passado, que tinham disforia de gênero, encontravam caminhos para expressá-la naquilo que era possível para a época. E um desses caminhos talvez fosse justamente a castração que algumas dessas sociedades ofereciam. Em outras palavras, não estou afirmando que todos os eunucos, castrati ou as lendárias amazonas eram necessariamente transexuais. O que estou fazendo é me perguntar sobre até que ponto, numa época em que não havia tantos recursos médicos, estes caminhos sociais da castração não atraíam pessoas que hoje chamamos de transexuais. Sei que faltam registros históricos sobre isso, e talvez nunca os teremos. Afinal, estamos lidando com uma época cujo entendimento sobre essa questão ainda era muito deficitário. No entanto, ainda assim, ouso fazer essas perguntas. Para reforçar minha hipótese, gostaria de citar uma obscura seita na Rússia chamada Skoptsk, que acreditava que a remoção dos seus órgãos genitais era a única forma de se ascender ao reino dos céus. A origem desta ideia remete a uma interpretação do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 12, abre aspas. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Fecha aspas. Os adeptos deste grupo literalmente cortavam suas genitálias em nome da fé. Estou deixando todas essas referências na descrição. Agora vocês imaginem uma Rússia feudal, onde as pessoas não sabiam ler, escrever, e onde não havia livros e nem estudos sobre disforia de gênero disponíveis. Um grupo que dizia que a remoção das genitálias era uma forma de se chegar a Deus, muito provavelmente foi um chamariz para transexuais que tinham dificuldade até de entender o que acontecia com eles. Eu realmente creio que essa hipótese talvez não seja tão absurda assim. Inclusive, o nome do rio Amazonas vem do fato de que, na época dos descobrimentos, navegadores viram mulheres indígenas bastante masculinizadas entre as tribos deste rio, e que também combatiam. Inclusive, eles chegaram até a pensar de que se tratava de homens, mas depois viram que eram mulheres. Esses navegadores tinham conhecimento do mito grego das guerreiras amazonas, e daí vem o nome do rio. Embora não haja comprovações disso, podemos ousar e imaginar que talvez essas mulheres tivessem algum grau do que hoje entendemos por disforia de gênero. Já pensou que irônico seria que um dos maiores rios do mundo, o rio Amazonas, e uma das maiores empresas do mundo, a Amazon, estejam de alguma forma relacionados ao que hoje chamamos de homens trans? Por fim, o mais irônico é que dizem que a transexualidade é um fenômeno recente, mas a castração é algo muito antigo e que felizmente não existe mais. Inclusive, muitos meninos viravam eunucos não porque queriam, mas unicamente para escapar da fome e da miséria e ter uma boa vida nas cortes. Já os transexuais fazem a cirurgia de redesignação sexual porque querem. E aí cabe a pergunta: será que os transexuais e a disforia de gênero do passado não podiam estar silenciosamente contidos nas múltiplas formas de castração que as sociedades já criaram? O que vocês pensam sobre isso? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo.
Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!